Going home. If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine. A osteoporose é uma doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada pela perda gradual de massa óssea, tornando os ossos mais frágeis, pois provoca deteriorização da microarquitetura tecidual. A osteopenia é quando a densitometria óssea detecta a redução de 1 a 2,5 desvios padrão. Já a osteoporose, quando a densitometria óssea detecta a redução maior que 2,5 desvios padrão. E a osteoporose grave é quando há fraturas, sendo as fraturas mais comuns de punho, principalmente extremidades distais dos ossos do antebraço, quadril, fêmur proximal e corpo vertebral. Os dois principais tipos de osteopenia são a osteomalácia, que é o acúmulo do tecido osteoide não mineralizado no osso trabecular, resultante de limitações da deposição do mineral no tecido, e a osteoporose. Existem dois tipos de osteoporose, a osteoporose primária, idiopática, que pode ser pós-menopausa, tipo 1, ou osteoporose senil, tipo 2, e a osteoporose secundária, que a secundária é uma série de condições clínicas. Dentre elas, o hiperparatireoidismo, o diabetes mellitus, ingestão de corticosteroides, menopausa cirúrgica, tumores da medula óssea e mieloma múltiplo. Como é a epidemiologia da osteoporose? O risco de fraturas osteoporóticas depende do sexo, da raça e da idade, mas é mais prevalente em mulheres e de pessoas de raça branca. Como é o quadro clínico da osteoporose? Em geral, a osteoporose é assintomática, a não ser que ocorra fratura. As fraturas apresentam o quadro clínico de emergência característico de cada uma delas. As manifestações clínicas da fratura do corpo vertebral, por exemplo, por compressão, é dor na região dorso-lombar, que piora com o caminhar e com a movimentação do paciente e melhora com o repouso. Comumente, nesses casos, ocorrem queixas de diminuição da altura do paciente e a presença de deformidade vertebral, como a cifose. No quadro laboratorial da osteoporose, os exames são normais e a dosagem de fosfatase alcalina sérica pode ser usada como medida de resposta clínica em pacientes que estão em tratamento. Já no quadro radiológico, é difícil reconhecer a osteoporose pelo exame radiológico convencional, desde que não há fraturas até a ocasião do exame. No raio-x simples, deve-se procurar por perda do trabeculado ósseo e afilamento da cortical óssea. O diagnóstico é confirmado apenas pela densitometria óssea, sendo o padrão ouro para a realização do exame a técnica de dupla energia baseada em raio-x. As indicações para a realização da densitometria óssea são mulheres com deficiência de estrógeno e fatores de risco para a osteoporose, indivíduos em tratamento prolongado com glicocorticoides, indivíduo com anormalidades na coluna vertebral, indivíduos com hiperparatireoidismo primário e controle terapêutico da osteoporose. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a osteoporose na criança e no adolescente. A osteoporose é rara na faixa etária pediátrica. À semelhança do que ocorre com os adultos, essa doença na criança é classificada em primária e secundária, sendo o tipo mais comum nessa faixa etária o secundário. As primárias são osteoporose juvenil idiopática e as do tipo congênito, representadas pela osteogênese imperfeita e pela homocistinuria. As secundárias são as que ocorrem nas endocrinopatias, nas doenças inflamatórias crônicas, no hiperparatireoidismo, nos distúrbios nutricionais ou pelo uso continuado de determinados medicamentos. Também podem surgir em situações de imobilização prolongada e na paralisia cerebral. A osteoporose juvenil idiopática, ela trata-se de uma doença ortopédica metabólica rara, de etiologia desconhecida, em que ocorre um equilíbrio negativo para o cálcio em alguns pacientes. Certos autores referem deficiência de vitamina D e de calcitonina. Acomete indivíduos pré-púberes, em geral, com sintomas inespecíficos. Podem ocorrer fraturas nos ossos longos ou nos corpos vertebrais com mínimo traumatismo. Os pacientes, em geral, apresentam diminuição da massa óssea quando submetidos à densitometria. Ocorre uma cura espontânea após a maturidade.
E a sintomatologia ela está relacionada de forma direta ao grau de osteoporose apresentado pelo paciente. As osteoporoses secundárias, o principal diagnóstico diferencial está mais relacionado às formas mais leves de acometimento da osteogênese imperfeita. O tratamento da osteoporose, o objetivo primário dele é a prevenção. Deve-se dar ênfase à fase de formação máxima de massa óssea, sendo o pico de massa óssea que ocorre entre os 20 e os 30 anos de idade. Deve ser realizado em crianças, em adolescentes e também em adultos jovens, chamando a atenção para a necessidade de nutrição adequada, prática constante de exercícios e a apropriada ingestão de cálcio e vitamina D. O triângulo terapêutico ele pode ser utilizado por mulheres de qualquer idade e consiste em exercícios para estimular a formação de osso novo, uma boa nutrição de cálcio e uma concentração normal de estrógenos para equilibrar a velocidade de perda óssea. A ingestão de cálcio e a administração suplementar de vitamina D devem fazer parte de qualquer regime terapêutico para a osteoporose. A terapia com estrógeno após menopausa, segundo estudos, está associada a uma redução de cerca de 40% a 50% no risco de fraturas do quadril relacionadas à doença. Assim, a terapia de reposição hormonal é o tratamento ideal da osteoporose, além de ser aprovada também como método de prevenção da osteoporose. Como terapia medicamentosa alternativa à reposição hormonal, mencionam-se duas classes de fármacos principais, que são os agentes anti-reabsorção do tecido ósseo, como os estrógenos, a calcitonina e os bifosfonados, e os agentes estimuladores da formação óssea, cujo representante atual é o fluoreto de sódio. Contudo, os resultados dos estudos clínicos com a administração de fluoreto são conflitantes. O hormônio da paratireoide atuando no mecanismo de acoplamento da remodelação óssea e promovendo assim um grande ganho de massa. Bem, agora vamos falar sobre o raquitismo. O raquitismo é um distúrbio da mineralização da matriz óssea ou osteoide em ossos ainda em crescimento. O processo ele vai envolver tanto a placa de crescimento epifisial quanto o osso cortical e trabecular. O raquitismo ele pode ser dividido em hipocalcêmico ou hipofosfatêmico. Essa divisão é importante porque esses dois subtipos apresentam etiopatogenia e características clínicas e laboratoriais diferentes. No entanto, em ambos tem a hipofosfatemia. As causas mais comuns de raquitismo hipocalcêmico são deficiência de vitamina D ou resistência à sua ação, enquanto que o raquitismo hipofosfatêmico é mais comumente causado por perda renal de fosfato. As causas de raquitismo também podem ser divididas em carenciais, que vão compreender a exposição solar inadequada ou a ingestão inadequada da vitamina D, cálcio ou fósforo. Tem também os dependentes de vitamina D, que tem dois tipos. O tipo 1, que é secundário a um defeito genético que diminui a hidroxilação renal da vitamina D, e o tipo 2, que é secundário a um defeito genético no receptor da vitamina D. E temos também a causa resistente à vitamina D, que vai ocorrer por perda renal de fosfato. Também temos outras causas, que são mais raras, mas que também são importantes serem faladas, que são secundárias a tumores e doenças que cursam, como a absorção intestinal. O uso de alguns medicamentos, eles também podem causar um raquitismo, como os diuréticos de alça, os corticoides, os anticonvulsivantes e os produtos à base de alumínio. Com relação ao diagnóstico clínico, o raquitismo ele pode se apresentar com baixa estatura, diminuição da velocidade de crescimento. Além disso, tem como característica a presença de deformidades esqueléticas que mais comumente atingem as partes do esqueleto com crescimento mais rápido, que são quais partes? O antebraço distal, os joelhos e as junções costa-convexas. Os sinais típicos do raquitismo em geral vão ser encontrados em quadros mais avançados e incluem atraso no fechamento das fontanelas, crânio tabes, rosário raquítico, isto é, vai ter um aumento nas articulações costo-condrais. Além disso, nós temos também os sulcos de Harrison, que são causados pela tração dos músculos diafragmáticos nas costelas, aumento do punho e a curvatura distal no rádio e ulna, curvatura progressiva do fêmur e da tíbia. Estas alterações, elas vão depender da idade da criança, sendo mais comuns as alterações em membros inferiores em crianças que já iniciaram a deambulação.
Já no paciente com raquitismo hipocalcêmico, pode ser encontrada a hipoplasia do esmalte dentário, convulsões neonatais, diminuição do tônus muscular e aumento de infecções. No raquitismo hipofosfatêmico vão ocorrer mais comumente abscessos dentários. E nos pacientes com raquitismo dependente de vitamina D tipo 2, frequentemente vai se observar alopécia. No diagnóstico laboratorial, a avaliação dos pacientes com raquitismo deve incluir a dosagem da fosfatase alcalina sérica. Usualmente, este exame apresenta-se com valores muito acima da referência para a idade. E, além disso, é um exame útil para o acompanhamento da atividade da doença. Outros exames bastante importantes para a avaliação do raquitismo são a dosagem de creatinina, CO2 e enzimas hepáticas para exclusão da doença renal ou hepática como causas do raquitismo. E no diagnóstico em geral, alguns dos seguintes exames laboratoriais vão se encontrar alterados, que são cálcio, fósforo, PTH, a 25-hidroxivitamina D, fosfatase alcalina no soro, excreção urinária de fósforo e cálcio. Já quanto ao diagnóstico radiológico, as alterações radiológicas mais frequentes são vistas em ossos longos, como estão presentes nessas imagens. Ocorre o adelgaçamento nas corticais, a rarefação óssea, o alargamento das metáfises e espessamento e irregularidade da cartilagem epifisial. Há também pequenas linhas radiolucentes corticais em ângulo reto com a diáfise, geralmente simétricas e bilaterais. Elas indicam fraturas de estresse, que são as chamadas zonas de Luser, como pode ser visto nessa imagem. Quanto ao diagnóstico histopatológico, o exame padrão ouro para o diagnóstico é a análise histológica do osso, com marcação por tetraciclina. Esse antibiótico ele é depositado como uma banda no local de mineralização e, como é fluorescente, pode ser visto no microscópio. A distância entre duas bandas de tetraciclina pode, então, ser medida e estimar a taxa de crescimento do osso. O valor normal é de 1 micron por dia. Quanto ao tratamento, os fármacos utilizados para o raquitismo são a vitamina D, que no Brasil é inexistente uma preparação de vitamina D isolada, existindo apenas em combinação com cálcio ou vitamina A, o calcitriol, que existe em cápsulas de 0,25 microgramas, as preparações de cálcio, que existem diversas preparações de cálcio disponíveis no Brasil, com diferentes sais de cálcio, vias de administração, como a via oral e a endovenosa, e a dose de cálcio elemento. E há também as preparações de fósforo. Elas inexistem preparações comerciais de fósforo no Brasil, sendo que a administração deste elemento é feita com o uso de soluções fosfatadas. Uma informação importante é que a Anvisa aprovou recentemente a Burosumab, que é a primeira droga voltada para a causa do raquitismo hipofosfatêmico no Brasil. Ele já havia sido liberado em 2018 nos Estados Unidos. Ele é injetável e é um fármaco que precisa ser administrado a cada 2 semanas, via de regra. E que fique claro, ele não cura o raquitismo. Vamos falar sobre hipocalcemia. A hipocalcemia é definida como a concentração de cálcio abaixo de 8,5 mg por decilitro. O cálcio é regulado principalmente pelo paratormônio, com variação inversa à sua concentração. O efeito biológico central do paratormônio é aumento na concentração sérica do cálcio e, para tal, age em ossos, rins e, em menor proporção, controlando a absorção intestinal do cálcio. No tecido ósseo, o paratormônio leva, através de ação mediada pelos osteoblastos, um aumento em número e atividade dos osteoclastos, células que são responsáveis pela reabsorção óssea e, dessa forma, aumentando o cálcio sérico. No rim, o paratormônio atua aumentando a absorção tubular distal do cálcio e a excreção renal de fósforo. Bom, a hipocalcemia pode ser subdividida em baixos níveis de paratormônio, caracterizando quadros de hipoparatireoidismo, casos de paratormônio aumentado, o que caracteriza o hipoparatireoidismo secundário. A mais comum causa de hipocalcemia é a destruição cirúrgica das glândulas tireoidianas. Outras causas incluem insuficiência renal crônica e hipoaluminemia. A manifestação clínica característica da hipocalcemia aguda é a crise de tetania. Em geral, a tetania é precedida de
formigamento e adormecimento perioral e das extremidades e concentração tônica dolorosa de músculos isolados ou de grupos musculares. Durante as crises de tetania, as mãos podem assumir a posição semelhante à clássica mão de parteiro, com flexão do punho e articulação. Pode ser acompanhado por sudorese, cólicas abdominais, vômitos e broncoespasmo, devido provavelmente à disfunção do sistema nervoso autônomo. Vários distúrbios mentais têm sido descritos como depressão mental, irritabilidade, nervosismo e ansiedade. O comprometimento ectodérmico se manifesta por pele seca, queda de cabelo e unhas quebradiças. As alterações dos dentes ou efeitos no esmalte podem orientar a época do aparecimento da hipocalcemia. Bom, a catarata ela está presente em 50% dos pacientes não tratados. Quanto à densidade óssea, é geralmente normal, ocasionalmente pode estar um pouco aumentada. O comprometimento cardíaco tem sido registrado em alguns casos e o eletrocardiograma pode apresentar o espaço QT aumentado. As manifestações tetânicas não são sempre muito evidentes. Os sinais de Trousseau e Chopsteck permitem demonstrar a existência de tetania. Bom, quanto ao diagnóstico, o diagnóstico pode ser feito pela dosagem de cálcio e paratormônio, que permite a classificação do grupo etiológico, dependente ou independente de paratormônio. Quanto ao tratamento, a hipocalcemia aguda inclui os pacientes com hipocalcemia sintomática ou concentração de cálcio sérico total menor que 7,6 mg por decilitro. O tratamento consiste na injeção endovenosa de sais de cálcio na quantidade necessária para fazer desaparecerem os sintomas. As soluções disponíveis são gluconato de cálcio a 10% e cloreto de cálcio a 10%. Então, eu vou falar sobre a hipercalcemia. A hipercalcemia é a concentração elevada de cálcio no sangue, em níveis maiores que 10,5 mg por decilitro. É causada por problemas nas glândulas paratireoides, na dieta, neoplasias ou distúrbios que afetam os ossos. A sintomatologia está ligada a problemas digestivos, poliúria e polidipsia. E, na sua versão mais grave, pode causar confusão mental e até mesmo coma. Esse acometimento pode ser detectado por exames de sangue rotineiros. Então, a etiologia da hipercalcemia pode ser por hiperparatireoidismo, onde uma ou mais das glândulas paratireoides secretam o paratormônio em excesso, causando reabsorção óssea. Pode ser também por ingestão do cálcio em excesso, como no caso de pacientes com úlceras pépticas, que fazem uso de ácidos à base de cálcio, causando a síndrome do leite álcalo. A ingestão de vitamina D em excesso também é uma das causas da hipercalcemia. Vai aumentar a quantidade de cálcio absorvido no trato digestivo. O câncer também, no caso das células de câncer no rim, pulmão e ovário, podem secretar grandes quantidades de uma proteína semelhante ao paratormônio, aumentando a reabsorção óssea. É a chamada síndrome paraneoplásica. Distúrbios ósseos, como a doença de Paget, não aumentam o cálcio no sangue, mas ela, associada à desidratação e inatividade, pode acarretar a hipercalcemia. A inatividade também é uma das causas. Pessoas imobilizadas, paraplégicas, tetraplégicas, podem sofrer de hipercalcemia, porque o cálcio do osso é liberado no sangue quando os ossos não sustentam o peso por muito tempo. Não entendi isso. Então, o diagnóstico pode ser feito através da medição do cálcio no sangue. E o tratamento pode ser feito basicamente com hidratação, para a excreção do cálcio contido no sangue em excesso, e os médicos podem aconselhar as pessoas a tomarem suplementos minerais que contenham fosfato, pois estes ajudam a evitar a absorção de cálcio. Vários outros medicamentos, inclusive bisfosfonatos, calcitonina, corticosteroides e raramente a plicamicina, podem ser utilizados para tratar a hipercalcemia. Estes medicamentos atuam principalmente pela desaceleração da liberação de cálcio dos ossos. De osteogênese imperfeita, também chamada de doença de ossos de cristais. O seu conceito tem mudado. Antes era compreendido como alteração nos genes que produzem colágeno, sem possibilidade de cura.
hoje conhecido como síndrome genética com pelo menos 8 formas diferentes. Considerada uma doença com prevalência rara, que acomete igualmente homens e mulheres e não tem predileção por raça e idade. A maior parte dos casos são herdados de maneira autossômica dominante. Ocorre a mutação de 2 genes que codificam as cadeias alfa do colágeno tipo 1, colágeno 1A1, colágeno 1A2, consequentemente reduz a quantidade de colágeno, caracterizando a fragilidade óssea. Nessa doença, a perda de ossos frágeis facilita a fratura ao mínimo trauma. A clínica dessa doença é bastante variável, como será citado posteriormente. E o diagnóstico diferencial faz com o auxílio da criança espancada. Bom, na osteogênese imperfeita há 2 classificações principais, a Silence e a de Shapiro. Na classificação de Silence, leva-se em consideração o tipo de manifestação, o tipo da herança genética, o defeito no colágeno, a alteração da esclera, se há ou não, e se há também dentinogênese imperfeita. Aqui vocês podem ver um quadro que resume essas classificações de tipo 1, 2, 3 e 4. Na Silence tipo 1, a manifestação da doença é leve, a hereditariedade é autossômica dominante e o defeito no colágeno é quantitativo. Tem também a alteração na esclera, no caso, essa esclera é azulada ou acinzentada, como vocês podem ver. E a dentinogênese imperfeita pode estar presente ou não. Quando ela é presente, é classificada como tipo 1B e quando ela está ausente, é classificada como 1A. Já no tipo 2, a manifestação já é letal. O paciente vai a óbito por displasia pulmonar, por exemplo, ou alteração na caixa torácica. A hereditariedade é autossômica recessiva, geralmente é por uma nova mutação. O defeito no colágeno é tanto quantitativo quanto qualitativo. Tem a alteração na esclera, nesse caso, é ausente e a dentinogênese imperfeita também não se avalia. Na Silence tipo 3, a manifestação é grave. Os pacientes apresentam deformidades nos membros inferiores, geralmente eles não conseguem deambular, apresentam uma escoliose mais grave. Aqui vocês podem ver que é um achado numa radiografia, seria uma calcificação em pipoca. E a hereditariedade nesse tipo 3 é autossômica recessiva. O defeito no colágeno é quantitativo e qualitativa também. A alteração na esclera é ausente e a dentinogênese imperfeita também está presente. Na Silence tipo 4, a manifestação é moderada. A hereditariedade é autossômica dominante, o defeito no colágeno é quantitativo e qualitativo, a alteração da esclera é ausente e a dentinogênese imperfeita, quando está presente, classifica-se como Silence tipo B, assim como lá que eu falei no Silence tipo 1, quando está presente é tipo 4B e quando ausente classifica-se como 4A. Já na classificação de Shapiro, que eu vou iniciar agora, a osteogênese imperfeita é classificada em congênita e tardia. A congênita é quando o paciente apresenta fraturas intrauterinas e ainda se subdivide em tipo A e tipo B. Na tipo A, quase 94% dos pacientes vão a óbito, pois são pacientes mais graves, com deformidade da caixa torácica. Na tipo B, os pacientes apresentam uma apresentação não tão grave, também com fratura intrauterina, mas nesse caso é sem alteração da caixa torácica e que, em geral, conseguem sobreviver. Já na classificação de Shapiro tardia, são os pacientes que apresentam fraturas após o nascimento, sendo a tipo A, fratura antes da deambulação, e a tipo B, após a deambulação. Para fazer o diagnóstico da osteogênese imperfeita é feito pela clínica e por radiografia. O teste genético ele não é muito utilizado e faz-se também a cultura de fibroblasto em casos que há dúvida do diagnóstico. Como diagnóstico principal, nós temos o abuso infantil, tem sempre que pensar nisso. E com relação ao tratamento, utiliza-se os bifosfonados no tratamento clínico, sendo o pamidronato o mais utilizado, que faz 3 mg por quilo em cada ciclo IV a cada 4 meses. É possível, inclusive, na radiografia de um paciente que faz uso desse medicamento, você vê perto da epífise, por exemplo, umas linhazinhas radioopacas, que significa que cada linha dessa é um ciclo de tratamento que o paciente foi, como vocês podem ver. Já o tratamento ortopédico, ele é feito, no caso, a principal medida é prevenir a fratura. Então, a família deve estar bem orientada com os cuidados dentro de casa. Já em caso que há a fratura em si, cada osso vai ter um tratamento específico. O paciente deve permanecer imobilizado o mínimo de tempo possível, devido à desmineralização óssea muito rápida por falta de carga. Quando o quadro é cirúrgico, é preferível a fixação intramedular
por maior segurança e por proteger o osso inteiro. Na parte em que há deformidades, indica-se cirurgia quando for para permitir que o paciente deambule ou quando essa deformidade gera fratura de repetição. E com relação às complicações da osteogênese perfeita, as complicações temos o calo hiperplásico, que ocorre após uma fratura. É bem característico na radiografia e também você pode ter aumento do calor local. A radiografia, como vocês podem ver. E outra complicação é o sarcoma osteogênico, que é mais comum no fêmur e também serve como diagnóstico diferencial para o calo hiperplásico. Agora eu vou iniciar a doença de Paget. Ela é definida como uma doença osteometabólica focal com forte componente genético caracterizada por aumento da remodelação óssea que afeta um ou mais sítios do esqueleto. Ela é uma doença osteometabólica muito comum e perde apenas para a osteoporose. Ela é definida e caracterizada por deformidades ósseas. Historicamente, Sir James Paget foi o médico inglês que primeiro descreveu esta doença, ainda no século XVIII, vendo que o seu cocheiro queixava-se de aumento do crânio, já que sua antiga cartola passou a não servir mais. Essa doença ela tem uma causa ainda desconhecida, mas o que se sabe é que há a influência de fatores genéticos e também de fatores virais, que desempenham um papel importante na fisiopatologia. As mutações genéticas ligadas à doença de Paget, descritas nos últimos anos, foram relacionadas a histórico familiar e também a síndromes como a hiperfosfatasia idiopática. Decorre de uma desorganização da estrutura óssea, que passa a se remodelar desordenadamente, como vocês podem acompanhar na imagem, levando a um aumento de volume dos ossos, que podem se deformar, comprimir estruturas nobres, como nervos e vasos, ou ainda sofrerem fraturas. Acompanhando a radiografia de perfil na figura A, há a demonstração da doença de Paget na calota craniana. O que pode se observar é o espessamento da calota, apontado pelas setas, comprometendo tanto a tábua interna quanto a externa, associado a áreas com aspecto algodonoso. A doença de Paget, em relação à incidência, acomete geralmente pessoas com ascendentes italianos, alemães, holandeses ou ingleses, e podem ocorrer vários casos em uma mesma família, com diferentes níveis de gravidade. As lesões podem aparecer em um ou mais ossos do corpo, sendo mais comuns nos ossos do crânio, bacia, vértebras, fêmur e tíbia, assim como representado na imagem. As concentrações de fosfatase alcalina total costumam estar bastante elevadas no sangue e ajudam a levantar a suspeita quando a doença ainda é pouco sintomática. O diagnóstico da doença de Paget. Bem, o marco histológico dessa doença é um padrão em mosaico de remodelagem óssea desordenada. Mas o diagnóstico da doença em si, ele é feito basicamente por raio-x, no qual você vê as características da estrutura óssea. Bem, existem nessa doença 3 fases, basicamente. E elas podem acontecer ao mesmo tempo ou não. E elas podem ser vistas no raio-x. Bem, a primeira fase, chamada de fase quente, inicial ou osteolítica, ela é caracterizada pela reabsorção óssea ativa, que você pode ver no raio-x uma cunha radiotransparente, como vocês podem ver nessa imagem, que também é chamada de cunha progressiva, ou chama de vela ou folha de gama. A segunda fase, chamada de intermediária ou mista, ela é caracterizada pelo espessamento cortical e um padrão trabecular grosseiro. Como vocês podem ver nessa imagem do crânio, dá para ver essas bolas de algodão, que é justamente esse espessamento cortical. A terceira fase, chamada de fase fria ou esclerótica, é o espessamento considerável da cortical e a deformidade óssea, como vocês podem ver nessa imagem. Uma acentuada deformidade óssea vai causar o arqueamento do osso, como vocês podem ver nessa outra imagem.
Bem, a doença de Paget ela faz diagnóstico diferencial com a doença de Paget juvenil, com a doença de Van Buchen, com hemangioma vertebral, com linfoma, com a coluna em camisa de jogador de rugby, que é uma característica observada no hiperparatireoidismo secundário. Em relação ao tratamento, ele é feito com medicamentos da família dos bifosfonato, que costuma ser bastante eficiente e controlar a atividade da doença, mas outras classes também são utilizadas, como a calcitonina, risedronato, pamidronato, aledronato disódico e o ácido zoledrônico. Esses medicamentos eles vão ser iniciados quando o paciente já é sintomático, porque como a gente viu, geralmente a doença ela inicia assintomática, mas quando ele apresenta sintomas, você inicia os medicamentos, como por exemplo a dor óssea, quando o paciente tem radiculopatia, artropatia, fissuras e fraturas, quando ele tem hipercalcemia por imobilização e também em situações de cirurgia eletiva pelo ósseo pagético, que é quando acomete sítios onde a progressão e as complicações são mais prováveis, por exemplo, no crânio, joelho e quadril. Em relação às complicações da doença de Paget, a complicação mais frequente são as fraturas patológicas de ossos longos. Nessa imagem, vocês podem ver fratura patológica de osso longo por estresse incompleto. E nessa outra imagem, vocês podem ver a fratura de osso longo por estresse completa, que é do tipo banana. Em relação à complicação mais grave, temos a degeneração sarcomatosa, que essa doença pode causar. E radiologicamente é perceptível, como vocês podem ver nessa imagem, massa de tecidos moles.